O Brasil ultrapassou a marca de 300 mil vidas perdidas para a Covid-19 e enfrenta agora o pior momento da pandemia, com média de mortes em alta na maioria dos estados, incluindo a Paraíba. Um enfrentamento que já passa de um ano no Brasil. As primeiras ações do Ministério da Saúde no combate ao vírus foram adotadas na gestão de Henrique Mandetta. E é com o ex-ministro da Saúde e ex-deputado federal que a gente conversa a partir de agora aqui na Rede Tambaú de Comunicação. Mandetta, obrigado por sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Um abraço para todos da minha amada Paraíba. Queria começar perguntando o que é que nos trouxe até esse pior momento da pandemia aqui no Brasil, com tantas mortes, com a vacina ainda não sendo alcançada pela maioria dos brasileiros, ministro. Olha, eu acho que foi uma sucessão de erros, alguns individuais e outros coletivos. Aquela que vocês chamam de primeira onda, ela é caracterizada por um momento que a sociedade ainda estava relativamente consciente, não tinha fadiga. Então, nós conseguimos ali comprar os leitos de CTI, abrir, calcular o oxigênio, calcular remédio, fizemos um preparo para enfrentar. E aquilo acabou passando para a população de que a doença não tinha maior gravidade. Era uma coisa que, embora os números fossem mostrados, o sistema aguentava. Dali para frente, nós negamos tudo. O Brasil não comprou as vacinas na hora que foi oferecido para o Brasil. Boicotaram toda a prevenção, estimularam a aglomeração. O presidente foi várias vezes incitar as pessoas a não usar máscara, dizer que aquilo era uma coisa errada. As pessoas foram acreditando, tivemos eleições municipais, tivemos final de ano ruim e uma falta de definição de uma cepa nova que foi espalhada para as 30 capitais brasileiras por causa do colapso de Manaus. Então, essa sucessão de erros faz hoje a maior epidemia ocorrendo nesse momento no mundo, em paralelo, em todo o território nacional. Ministro, aqui na Paraíba, o governador antecipou para a próxima semana 3 feriados. Na segunda-feira também decretou um feriado, na sexta-feira já é um feriado nacional. Os governadores têm tomado medidas para tentar evitar esse avanço da pandemia, mas o governo federal, através do presidente, tem tentado barrar essas ações de isolamento. Como é que o senhor avalia essa postura do governo federal e dos governadores do Nordeste especificamente? Olha, nessa história você tem 2 polos. Nós temos 300 mil vidas que nos separam dessa conduta irresponsável. Os governadores estão sofrendo para poder fazer as medidas que evitem um mal maior. Se você tem uma informação de que, por exemplo, pode faltar oxigênio, se faltar oxigênio para uma grávida que esteja em trabalho de parto, que precise de oxigênio, ela não vai sobreviver. Uma criança na UTI neonatal não vai sobreviver, um infartado não vai sobreviver, o sistema cai completamente. O Brasil não comprou os remédios que mantêm as pessoas sedadas. E isso daí, se acabar o remédio, você também tem um fechamento total da saúde. Então, eles recebem essas informações e, com a sua responsabilidade, tentam fazer. Como o presidente joga contra e estimula as pessoas a adotarem essa coisa, vamos lá manifestar, tacar pedra no governador, acaba que eles começam a criar essas linhas paralelas. Eu vou definir que o feriado do ano que vem vai ser agora, mas, na verdade, não adianta falar feriado e todo mundo ir para a praia, não adianta falar que é feriado e todo mundo fazer uma festa. Tem que deixar claro, nós estamos parando porque senão vai sobrar para todo mundo. Todo mundo tem que fazer um pacto pela vida. Parece que ontem, lá em Brasília, eles fizeram uma reunião e estão propondo um pacto que tenha o pacto da vida, um pilar, o pacto do pacto federativo. Quer dizer, como que a União vai viver em harmonia? O governador foi eleito, ele tem responsabilidade com o mandato popular, os prefeitos também. Que tem que respeitar cada um, cuidando da sua região, porque esse vírus é maior do que indivíduos, ele é de toda a sociedade. Então, eu espero que esse pacto federativo que eles estão tratando aí possa parar de tumultuar as medidas que precisam ser tomadas. Senão é mais sofrimento e é mais tempo de economia fechada.
Essas críticas ao presidente Bolsonaro de não usar máscara, de participar e promover aglomerações, já acontecem desde o início da pandemia. Inclusive, o senhor era ministro da Saúde e o presidente já adotava esse tipo de postura. Enquanto o senhor estava no Ministério da Saúde, era possível fazer algumas medidas de endurecimento, mesmo com o presidente indo para um cenário totalmente contrário? A gente não trabalhava com medida de endurecimento. Eu nunca falei em lockdown. Eu pedi a colaboração das pessoas e as pessoas colaboraram. Você tem que ter liderança, você tem que abrir, você tem que ser transparente. O problema está aqui. É um problema maior que o Ministério da Saúde, é maior que o sistema de saúde, é maior que a capacidade de organização. O problema extrapola, o colapso da educação é enorme, o colapso das pequenas empresas. O povo está passando fome. E está sofrendo uma dupla carga, porque ele está com um problema da morte na família dele e está passando fome, então tem que ter medidas sociais. O problema é muito maior do que um problema só de saúde. Agora, começa por uma postura coletiva e o principal líder do país liderou o país para essa Babel, essa fábrica de horrores, uma farmácia louca, medicina perdida, as pessoas não usando máscara e aglomerando para demonstrar suporte ao presidente, quase uma sociedade mórbida que conspira para a morte. Então, isso daí tudo, o conjunto dessa obra está levando até o Congresso a falar, olha, tudo tem limite, porque o que está em jogo é família, o que está em jogo é vida, e família é uma coisa muito sagrada. O povo cristão, o evangélico, o católico, que luta muito fortemente pela preservação da vida, não consegue acompanhar aqueles que estão ficando sócios e conduzindo as pessoas à morte. Então, eu acho que tudo isso vai vindo agora, a voz da sociedade, e o presidente e seus seguidores parece que agora começa a cair a ficha que o vírus não está nem aí se o cara é Bolsonaro, Lula, PT, PCdoB, o vírus está pegando carona e deixando um rastro absurdo e que não precisava ser assim. O senhor foi o primeiro-ministro da Saúde do governo Bolsonaro, acabou caindo diante dessa divergência durante a pandemia. Hoje, nesse pior momento, temos o quarto ministro. O ministério volta a ser comandado por um médico, inclusive paraibano, Marcelo Queiroga. O senhor vê alguma perspectiva de mudança de cenário a partir de agora? Ali eles tiraram um militar que estava conduzindo muito com a cabeça militar, uma coisa que não é do estudo, não é técnico deles, e o resultado foi catastrófico. Agora o presidente chama a medicina e o Marcelo está lá com o seu jaleco branco, emprestando a credibilidade da medicina para tentar resgatar. Se ele fizer o que tem que ser feito, ouvir a ciência, ter foco, disciplina e não negociar valores, eu acredito que ele vai fazer um bom trabalho. Agora, se ele entrar dizendo, não, eu vou referendar toda essa farmácia de horrores que vocês criaram, eu vou continuar falando que é para aglomerar, e vou falar para as pessoas, não vamos usar máscara, essas coisas, aí nós vamos nos frustrar. A gente deposita muita esperança. Eu conheço o Marcelo, acho que ele pode fazer um bom trabalho, desde que ele tenha claramente a noção de que o trabalho a ser feito é um trabalho fundamental e que os princípios de Hipócrates, mais que nunca, têm que estar vivos na cabeça dele. Inclusive, logo nesse início do comando de Marcelo Queiroga no Ministério da Saúde, já houve uma divergência, uma polêmica em relação ao registro de óbitos, em que eram necessários mais dados para que fossem registrados. O Ministério já voltou atrás em relação a isso. É a falta de autonomia que acaba levando o ministro, numa situação de coletiva de imprensa, como aconteceu agora com Marcelo Queiroga, a se deparar com esse tipo de situação? É muito parecido com o que esse Pazuello fez. Ele entrou e falou, eu não vou mais dar os números, eu vou jogar para meia-noite, 2 da manhã, eu vou boicotar a imprensa, eu não quero que seja dada a notícia. E quando você faz isso, você perde a credibilidade para poder falar sobre o assunto. Eu não sei até que ponto ele estava ciente ou não disso daí, mas se isso daí em algum momento foi cogitado, ele deveria ter imediatamente estancado.
porque a credibilidade da saúde é exatamente na postura, na transparência, na verdade. As pessoas têm direito a saber que tem um inimigo invisível que está causando um problema absurdo, que o sistema de saúde está muito pressionado, que mais pressionado que isso ele pode não aguentar. Nós temos uma vacina para gripe para ser dada agora esse mês, porque vem agora o período da gripe do idoso, e se entrar mais idoso com outras doenças para dentro do sistema, todo o esforço de vacinação vai por água abaixo. Então, ele precisa se cercar de gente boa e não deixar que esses aloprados que existem aí na vida queiram fazer medidas, olha, vamos enganar eles, não mostra o número, pede a certidão de nascimento, pede o CPF, pede qualquer coisa aí. Quer dizer que fica simples, né? Se não tiver o número do CPF, significa que a pessoa não faleceu. Isso é de péssima qualidade. Espero que não tenha sido com a participação dele e que ele corrija isso o mais rápido possível. A pandemia certamente traz um desdobramento político a todas essas circunstâncias que a gente está vivenciando. Hoje o senhor defende o impeachment do presidente Bolsonaro? Olha, eu acho que o impeachment agora, eu estou muito focado nas soluções que possam diminuir a catástrofe que ainda está pela frente. A gente, quando chega a essas marcas de 300 mil vidas perdidas, a gente tem que fazer uma pergunta: será que a gente vai conseguir frear isso antes de ter 400, antes de ter 500, antes de ter 600? E o que a gente tem que fazer? Por mais difícil que seja, tem que chegar para o presidente e falar: olha, comporte-se, todo mundo tem direito a errar, mas mude de coração, entre nessa corrente do bem, saia aí das trevas, para de insuflar os seus seguidores para que eles massacrem as pessoas que estão tentando. E eu acho que o impeachment agora paralisaria tudo, radicalizaria tudo. Então, assim, para quem precisa enfrentar uma pandemia agora, mexer com impeachment, eu não sei se seria. Eu acho que talvez a gente vá ter que fazer aí um pacto, uma trégua e deixar essa decisão para a população em 2022, eleger, substituir, corrigir, e depois de que passar isso, aí você vê quem que é culpado, quem que não é culpado, e os livros de história vão dizer. Inclusive, o seu nome é lembrado em pesquisas para as eleições do ano que vem. O senhor se coloca à disposição de entrar numa disputa pela presidência da República? Eu sempre fui uma pessoa que tive muita vontade de ajudar o Brasil, senão não tinha entrado na vida pública. Sou brasileiro, tenho mais de 35 anos, está tudo certo. Agora, não pode ser uma coisa em função de nomes. É preciso que haja um polo democrático. Ninguém tem que fazer campanha porque é contra o PT ou é contra o Bolsonaro. Tem que fazer a favor do Brasil. Se tiver um conjunto de pessoas que pensem assim e apontarem meu nome, vamos. Se for o nome de alguém que representa esse sentimento, essa necessidade do Brasil sair desses dois populismos de cooptação de pessoas, utilizando ferramentas de internet para isso, ou catequeses de politiburos para isso, essa roupa não cabe mais na gente. Eu acho que a sociedade vai apontar. Se não for o meu nome, eu trabalho entregando santinho, eu não tenho problema, mas eu tenho uma necessidade de acreditar que o Brasil precisa ir para frente. Chega, não dá mais, o povo está cansado. Então, tomara que um número grande de pessoas tenha esse mesmo sentimento. Parece que é o que eu tenho escutado das pessoas. E essa parcela que não quer nenhum nem outro e quer um caminho novo, ela vai ser a majoritária. Com quem o senhor tem conversado em relação a fazer essa frente para a disputa das eleições e buscar um novo caminho, ministro? Olha, eu acho que nesse chamado polo democrático, ele cabe todo mundo. Porque o que nos une é a defesa da democracia, o equilíbrio do Estado, são pontos enormes. Se cada um que a gente conversa for ter uma notícia, não vai ter espaço nos jornais para falar das conversas que estão sendo feitas. Mas eu acho que todo mundo que faz essa leitura de que nós vamos ter que conviver, o pessoal mais radical do lado A ou do lado B, ele vai continuar morando no Brasil e a gente precisa trabalhar, dizer para ele: calma, meu filho, calma. A gente tem valores, o Brasil pode com você junto, vamos direcionar a energia, em vez de ficar brigando, tacando pedra um no outro na internet, vamos para a vida real. Tem um povão passando fome, está difícil, está duro,
Nós estamos aí com o analfabetismo voltando a crescer, porque 2 anos sem escola, a criança abandona, o pai abandona, a violência doméstica explodiu, as mulheres são as principais vítimas dessa pandemia. Tem tanto problema maior que eu acho que nós vamos ter que fazer uma caminhada que cabe todo mundo. Cabe movimento social, cabe conjunto, associação de moradores, cabe clubes de serviço, cabe um polo. Um polo é quando você fala assim, se eu tenho 2 radicais, vamos fazer um polo a favor do Brasil, vamos fazer um polo para dar uma caminhada. Nada contra ninguém, mas fazer a coisa séria, fazer a coisa certa, colocar o Brasil de volta no mundo. Então, eu acho que cabe todo mundo, desde que a pessoa reconheça os seus erros, enfim, tire das suas vaidades e seja generoso. O que o Brasil está pedindo agora é generosidade, não está pedindo imposição de A ou de B. Aqueles que não são radicais, acredito que são bem-vindos para formarem um grande polo democrático dentro do Brasil. E como é que o senhor analisa a postura do seu partido, Democratas, diante desse cenário? Houve um ponto importante nesse cenário aí, que foi as eleições lá do Congresso Nacional, que inclusive saiu magoado o Rodrigo Maia, que era presidente da Câmara e que faz parte e já fala em sair do partido. O que é que o senhor achou dessa discussão? Os partidos são reflexo da sociedade, é a sociedade dividida, os partidos não são imunes, a medicina dividida, a imprensa dividida, a engenharia, todo mundo está dividido. O Rodrigo, ele tem lá os seus motivos e tem a sua parcela de erro, vai ter que fazer a sua reflexão, mas eu continuo vendo nele uma pessoa que quer ajudar o Brasil, independente de partido. Que ele reflita bem. Eu acho que o partido está tentando falar assim, olha, gente, a gente está vendo a situação, a gente está aqui para colaborar, a gente está aqui para trazer uma tentativa de unir esse país. Se ele vai estar no partido A, B ou C, mas estiver com esse espírito, eu acho que isso daí é a hora é a hora de virar a página, sabe? Agora, isso aí, o tempo dos homens não é o tempo da internet. As pessoas acham assim, então por que vocês não fazem uma reunião, conversa? As pessoas vão ter que amadurecer e essa criança nova chamada futuro, chamada esperança, ela não pode nascer prematura e nem a gente pode deixar esse bebê passar da hora de nascer. Então, a gente está cuidando com muito carinho dessa caminhada para a gente ter um final feliz para esse país, que é o que a gente quer, é o que está no espírito, e eu acho que deve estar no espírito de todo homem público. Não acredito que o Rodrigo seja diferente. Onde ele estiver, eu acho que ele vai estar ajudando a construir uma alternativa. Mandetta, para encerrar, algumas decisões do Supremo mexeram com o cenário político nacional, como a anulação das condenações do ex-presidente Lula e agora a suspeição do ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, que estava atuando nesse caso da Lava Jato. Como é que o senhor analisa essa postura do Supremo Tribunal Federal em relação a esses 2 pontos? No Brasil, até o passado é imprevisível, né? Eu achava que essa página, a Justiça já tinha se pronunciado, agora eles entendem que não, que a Justiça não se pronunciou. Agora, fica um dos pilares da democracia é um sistema judiciário que consiga promover justiça, senão você fica entre uma sociedade de barbárie e uma sociedade evoluída. Alguém vai ter que sentar e analisar se tudo aquilo dali, como é que foi. Minha preocupação é eles fazerem isso e depois jogarem naquela justiça morosa e a coisa prescrever por tempo. E a gente vai pegar os livros de história, meu neto vai perguntar para mim, pai, o que foi a Lava Jato? Vai cair na minha prova, me explica. Como é que eu vou explicar daqui a hoje, ou daqui a 10, daqui a 20 anos, 30 anos, explicar que foi o maior sistema de corrupção jamais visto dentro do Brasil, que houve todo um levantamento, cooperação internacional, os empresários devolvendo dinheiro, cartel de empreiteira, Barusco, Cerveró, toda essa gente toda, e que foi feito, foi julgado na primeira instância, foi julgado na segunda instância, foi referendado pela terceira instância, e depois um dia falaram, olha, e eu falo o quê? E qual foi o resultado disso? O resultado disso foi nada? Então, é a necessidade da justiça promover justiça. Se eles não têm neutralidade, traz um juiz da Alemanha, que não fala nem português, e traduz para ele tudo que está ali, mas dê uma sentença. Tire
espada de Damocles da nossa cabeça, porque daquele jeito ali não vai dar. Acho que o Moro fez o que ele achou que era correto, eles estão achando que tinha parcialidade, indúbio pro réu, que se faça. Agora, que não sente em cima da morosidade da justiça e faça daquilo dali uma pizza. Aquela pizza é muito amarga, é muito pesada, ninguém vai conseguir digerir aquilo e aquilo não está certo, aquilo não está correto de não ser dado. Qual é a solução que o judiciário vai ter que dar? E eles vão ter que dar essa decisão. Com a sua experiência na saúde, qual o recado o senhor deixa para os paraibanos, um estado da Paraíba que tem mais de 5.300 mortes e uma ocupação de leitos que chega perto ali de um colapso? Olha, gente, eu tenho visto os números estado por estado, preocupa muito. Um número de casos ascendente, um índice de transmissão alto. Tem coisas que vocês podem fazer que não custa dinheiro, não custa 1 centavo, só custa atitude. Lava as mãos 8, 10, 12 vezes por dia. Até o cumprimento com as pessoas, não aperta a mão. O ato de amor mais forte que você pode fazer é mandar um beijo de longe. Nem aquele soco de mão a gente deve dar. Fica 2 metros, 3 metros das pessoas, não aglomera. E usa máscara constantemente quando você puder, não sei quando está se alimentando. Enfim, não aglomera. Jovem, você não é invencível. Tem muita gente de 20, 30 anos enroscando e falecendo. E vocês têm a vida toda pela frente. A luz no fim do túnel está ali. A vacina. O Brasil vai conseguir vacinar com melhor qualidade ali na frente, quando elas começarem a ser entregues. O SUS é bom para vacinar. Não adianta pensar individualmente, pensa coletivo. Vocês, fazendo essas medidas, vocês vão conseguir baixar a transmissão, vocês vão conseguir não lotar o sistema de saúde, vocês vão conseguir não precisar fazer paralisações duras como essa, e vocês vão poder não ter que fazer tantos choros, tantos lamentos. Sejam solidários às pessoas, porque as pessoas estão passando fome. As correntes de solidariedade típicas da sociedade paraibana, dos clubes de serviço, das pastorais, das comunidades eclesiásticas, do mundo evangélico, se você puder, ajuda, entra nessa corrente, porque o pessoal está precisando muito. No mais, rezar, vamos estar todo mundo junto e vamos passar disso. Eu vejo que a gente vai superar isso e depois a gente vai ver as outras crises e vai precisar de muita liderança. No momento, protege a vida. Muito obrigado, Mandetta, pela sua entrevista aqui à Rede Tambaú de Comunicação. Eu que agradeço a minha amada Paraíba.